Bom, nesse vídeo eu vou falar sobre a visão de identidade a partir de um filósofo mais contemporâneo, que é o Derek Parfit, que traz um pouquinho da ideia do Locke, aquela ideia da continuidade de memórias, da continuidade de ideias, e não é tão radical quanto o Hume, que pensa que nós somos apenas uma sequência de, no caso, sequência de sentimentos e ideias. O Parfit ele trabalha muito com os experimentos de pensamento, aqueles experimentos que colocam a pessoa para pensar o que aconteceria se ela estivesse em determinada situação. E a visão dele já é uma visão um pouco, digamos que, mais atual da realidade, um pouco mais que, olha, se eu utilizar a lógica, eu vou acreditar que o ser humano é apenas, o corpo e um conjunto de lembranças associada a esse corpo. Já se eu quiser pensar que existe alguma coisa mais, eu vou pensar que existe uma alma, que existe talvez um espírito por detrás desse corpo. Então eu vou sair da visão reducionista e vou para uma visão um pouco mais ampliada. O Parfit faz, inclusive, menção a alguns filósofos que acreditam que não existe alma e alguns filósofos que acreditam que existe sim, além do corpo e das lembranças, uma alma por detrás disso tudo. O Parfit, então, ele entra para os experimentos de pensamento exatamente para motivar a pessoa a pensar o que aconteceria se eu tivesse naquela situação. E como o trabalho dele é um trabalho um pouco mais denso, eu vou dividir entre as partes desse capítulo relacionado à identidade pessoal, ao self, porque ele mesmo divide o extrato que eu estou estudando em pequenos pedaços. Os pedaços são por que nossa identidade não é o que importa. O outro pedaço é se liberando do self. A outra parte é continuidade do corpo, que é a parte maior desse bloco. Então eu vou fazer 3 vídeos falando sobre isso. A primeira parte, que é essa, por que identidade não é o que realmente importa, ele traz a ideia de um experimento de pensamento que é baseado nesses filmes futurísticos, tipo Star Trek. Imagina que você chega numa determinada cabine de um teletransporte, você decidiu que vai passear em Marte. A gente tem que pensar que é um experimento futurístico exatamente para te fazer quebrar a cabeça. Você decidiu que vai passear em Marte. Você tem 2 opções. Uma opção é entrar numa nave e ficar lá dentro de uma nave por 15 dias até chegar em Marte. E a outra opção é chegar em Marte com 5 minutos. Uma máquina vai copiar todos os seus estados biológicos e psicológicos, ou seja, vai fazer um scanner, vai fazer uma cópia fiel do seu corpo e de tudo que está dentro da sua cabeça e vai transmitir toda essa informação para Marte na velocidade da luz. O seu corpo físico vai ser destruído na Terra e um corpo novo vai ser criado exatamente igual àquele que existia antes, porém lá em Marte 5 minutos depois. A tecnologia está tão avançada que ela é capaz de fazer isso. Só que não é um teletransporte que vai teletransportar o seu corpo, vai teletransportar as informações suficientes para criar um corpo igual ao seu, com as condições de memória iguais às suas, lá em Marte. E o mais interessante é que ele coloca nessa situação que ele, por exemplo, ele conversou com a esposa dele no café da manhã e ela falou, nossa, eu já fui teletransportado várias vezes e eu estou aqui. Então, nesse sentido, ele coloca que é uma situação extremamente usual, dá essa ideia de que é uma situação extremamente usual, mas mesmo assim, ele que conta essa história de dentro da cabine está tendo aquele frio na barriga. Será que eu aperto esse botão para fazer meu teletransporte? Aí a gente lembra que qual que é o grande dilema nesse caso? O grande dilema é a existência de algo além da continuidade de ideias e do corpo físico, porque o corpo físico vai ser recriado em Marte. Isso já aconteceu milhares de vezes e nessas milhares de vezes tudo deu certo, a pessoa foi reconstruída de uma forma perfeita e toda a informação de lembranças, toda a informação que estava no cérebro dessa pessoa na Terra foi transferido para essa outra pessoa em Marte. O grande dilema é, esse corpo físico na Terra vai ser destruído. E se existe alguma coisa por detrás
de um corpo físico e uma continuidade de ideias, por exemplo, um espírito, uma alma ou uma identidade pessoal que antes estava conectada àquele corpo com aquele conjunto de lembranças. Se existe isso, será que isso vai ser transferido para um outro corpo que simplesmente copiou essa identidade de lembranças? Eu penso em colocar no meu trabalho um exemplo que é até interessante. Imagina que você acabou de comprar um telefone e vai utilizar os direitos que lhe conferem o Código de Defesa do Consumidor de trocar com 7 dias. O seu telefone chegou, ele está perfeitinho, você está usando ele por 6 dias, mas no 6º dia você descobriu que tem um pixel queimado lá na tela e vai falar, vou trocar esse telefone. Aí então você manda esse telefone de volta para Apple, por exemplo, que te manda o mesmo telefone, né, uma cópia daquele que foi feita na mesma fábrica e você transfere todos os dados. O telefone é igual, foi feito na mesma fábrica, com as mesmas peças e recebeu os mesmos dados. Então quando você liga, parece que é o mesmo telefone. Você até procura o pixel lá e não encontra o pixel queimado mais e aquele telefone que foi enviado para a Apple foi destruído. Aí você reflete, será que esse telefone que eu tenho é o mesmo telefone que eu tinha antes? Porque ele tem todas as informações, ele parece exatamente igual, foi feito na mesma fábrica com as mesmas peças, né, o mesmo tipo de peça, o mesmo tipo de matéria e realmente contém o mesmo conjunto de dados que seria a continuidade de memória. Mas será que é o mesmo? Então, nesse dilema que a gente pensa, será que se a pessoa foi destruída na Terra e aquele conjunto de informações a respeito da pessoa e da continuidade de ideias foi transferido para Marte e a pessoa foi reconstruída em Marte, será que é a mesma pessoa? Algumas pessoas imaginam que sim, porque essas pessoas têm a visão reducionista. É o que Parfit chama de visão reducionista, que reduz a pessoa, a identidade pessoal, simplesmente a um corpo e a continuidade de ideias. As pessoas que acreditam em uma visão um pouco mais ampliada, que não é a visão reducionista, elas imaginam que não, a partir do momento que você destruiu aquele corpo na Terra, aquela pessoa morreu. O que você fez foi uma cópia daquela pessoa, então a identidade pessoal não vai seguir essa cópia que foi criada em Marte e uma cópia que vai ser transferida de Marte de volta para a Terra. Então, ampliando agora e falando sobre pontos importantes desse primeiro bloquinho da leitura do Parfit, eu vou recapitular o que é uma visão reducionista. A visão reducionista é essa visão que imagina a identidade, imagina o ser humano, imagina a pessoa como sendo simplesmente um corpo, né, que é um conjunto de matéria, e o estado neurológico do cérebro da pessoa, que seria o conjunto de lembranças. A visão não reducionista, ela envolve um outro fator, que algumas pessoas imaginam que é a alma, algumas pessoas imaginam que é o espírito, algumas pessoas imaginam que é algo além de simplesmente corpo e lembranças. Então, nesse sentido, essas pessoas que imaginam que existe algo além, elas imaginam que existe uma identidade, que é, no caso, a identidade que está relacionada a corpo físico, conjunto de lembranças e um espírito, e essa identidade não pode ser, digamos que, atribuída a uma cópia, essa identidade. É a mesma coisa do celular. Por mais que a gente concorde que aquele celular que tem as peças iguais e os dados iguais seja igual ao anterior, eu acho que quase todo mundo vai concordar que o anterior foi destruído pela Apple e não é um mesmo celular, né? Esse é o meu ponto de vista, mas tem muitas pessoas que acham diferente, inclusive pessoas renomadas. Então, esse experimento de pensamento ele é muito interessante, que esse experimento de pensamento ele tem condição de te falar e falar com qualquer um que passe por esse tipo de experimento qual que é a sua ou a minha ou a visão de quem pensar nesse sentido. Vamos imaginar, se eu estivesse em uma cabine para fazer o meu teletransporte para um local onde eu deveria ficar às vezes um mês num ônibus para conseguir chegar ou no avião, eu teria coragem de apertar o botão sabendo que meu corpo físico vai ser destruído e reconstruído em outro lugar? Será que eu acredito que isso vai me dar continuidade? O que Parfit acha é que, apesar de, dentro da lógica, ficar claro, né, que o que existe de ser humano hoje, que foi provado pela ciência, é corpo e estados mentais, corpo e continuidade de memória, é muito difícil para o ser humano acreditar que ele resume-se
só a isso. Mas apesar de ser muito difícil, ele imagina que com muito esforço o ser humano consegue chegar nesse ponto. Então ele traz exemplos de, por exemplo, o Nigel, que acha que psicologicamente impossível acreditar na visão reducionista. O Nigel acha que ninguém conseguiria imaginar que o ser humano limita-se apenas a corpo e estados psicológicos. Então, se a gente pega essa visão do Nigel, o Nigel acha que ninguém teria coragem de apertar o botão verde do teletransporte sabendo que o corpo seria destruído e reconstruído, porque todo mundo, no fundo, acreditaria que existe algo além de corpo e estado mental. Já o Buda, segundo Parfit, imagina que sim, que é possível acreditar nessa visão reducionista, que nós somos apenas corpo e estado mental, e que algumas pessoas acreditariam e teriam coragem de apertar esse botão. Então, o Derek Parfit, vou ler uma anotação, Derek Parfit, não teme esse fato futuro, ele pode ir de teletransporte ou de nave, tanto faz, pois a desintegração do corpo é o que acontece naturalmente de qualquer forma. Então, no meio do argumento dele, ele traz uma coisa interessante, que ele fala, a sobrevivência normal é tão ruim como o teletransporte. Nesse ponto, ele chama atenção para o fato de qualquer organismo estar sempre se renovando, apesar de que existe uma continuidade, nós temos condição de ver uma continuidade nas pessoas, o que acontece a nível celular é que as células estão sempre sendo, digamos que, substituídas por novas células, né? O ser humano não é o mesmo que era há anos atrás. O ser humano está sempre sendo reconstruído biologicamente. Então, olha que interessante, né? Aí entra aquele quebra-cuca. Nós não teríamos coragem de apertar o botão verde para ir para Marte. Vamos imaginar, tem gente, claro, tem gente que é corajosa. Eu não teria coragem, eu particularmente. Eu acho que existe algo além do corpo e das lembranças. Mas imagino que algumas pessoas não teriam coragem de apertar o botão verde para desintegrar o corpo e o corpo ser construído em outro lugar. Mas o Parfit traz um argumento assim, lógico e científico do ponto de vista dele, que é, apesar de nós não termos coragem de desintegrar o nosso corpo na Terra para ele ser construído em Marte, o que acontece com o nosso corpo é exatamente isso. O nosso corpo está sempre sendo reconstruído por essa multiplicação celular e essa substituição das células velhas por células novas. Então, nesse ponto, ele chama a atenção dele mesmo para, por que eu vou ter medo disso, sendo que isso é o que normalmente acontece? Então, ele tem uma frase, faço uma citação à frase dele, a sobrevivência normal é tão ruim ou pouco melhor que o teletransporte. Porque a sobrevivência normal, apesar de parecer que existe uma continuidade, não existe. Existe essa multiplicação celular e essa substituição. Ela é um pouco melhor porque ela substitui com um espaço de tempo um pouco mais demorado, não é instantâneo. Mas acontece essa desintegração da mesma forma. Então, se temo o teletransporte, acredito que não é possível reproduzir a alma, a identidade pessoal. Então, quando uma pessoa faz esse experimento de pensamento, ela teme, ela imagina, olha, eu tenho medo desse teletransporte, é porque ela acredita que existe algo além de corpo e lembranças. Se uma pessoa tem a tranquilidade de falar, o ser humano é só corpo e lembrança, não tem nada de alma, então eu tenho coragem de apertar o teletransporte. A pessoa consegue provar para ela mesma que realmente ela não acredita na existência de algo além de corpo e lembranças. Então, esse primeiro bloco é o bloco a respeito da visão de Derek Parfit sobre o self, personal identity, identidade pessoal. E nesse bloco eu fiz uma pequena introdução e falei sobre por que identidade não é o que importa. Gostaria de pedir você para curtir o canal, compartilhar com os amigos que gostam do tema e volto a lembrar, eu sou estudante de filosofia, eu não sou professor de filosofia, o que eu estou fazendo aqui são os meus lembrators, que são vídeos que eu faço para assistir no momento anterior à prova. Então eu vou estudando tudo, quando chega na hora da prova eu assisto meus vídeos para me ajudar a lembrar. Então, se serviu para você, compartilhe com os amigos, mas, volto a lembrar, não é uma fonte acadêmica. Muito obrigado, curta o canal e até o próximo vídeo.